Você já esteve numa reunião ou numa roda de amigos e percebeu que seu comentário simplesmente passou ao lado? Não foi que você falou algo inexpressivo. Foi como se o som da sua voz tivesse sido filtrado, reduzido a ruído. Ali, no espaço entre palavra e resposta, instalou-se a sensação de ser invisível. Por que isso acontece? E o que o estoicismo, uma filosofia nascida há 2 milênios, tem a ver com o fato de que pessoas sem autoestima acabam sendo ignoradas? A resposta começa dentro de você, e a solução também. Neste vídeo, eu vou mostrar por que a baixa autoestima tende a gerar sinais que os outros leem como opcional. E vou apresentar um mapa prático, inspirado em Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, para virar esse jogo. Não prometo que tudo mude da noite para o dia, mas se você praticar essas lições com consistência, verá sua presença interna e externa se transformar, e com isso, a forma como o mundo responde a você também muda. Vamos a princípios claros, exercícios acionáveis e um desafio que você pode começar nas próximas 24 horas. Lição 1. Celebrar vitórias internas, o antídoto contra a fome de aprovação. O problema: quando sua autoestima depende do reconhecimento externo, você passa o tempo colecionando confirmações, um like, um elogio, uma risada. Essa fome cria um padrão. Você fala mais baixo, hesita, busca aprovação antes de falar e muda de ideia quando percebe desinteresse. Do ponto de vista de quem observa, isso transmite insegurança, e insegurança, muitas vezes, se traduz em invisibilidade social. Pessoas confiantes não precisam pedir permissão para existir. Elas ocupam espaço porque acreditam que têm direito a isso. Por que isso reduz a probabilidade de ser ignorado? A autoestima autônoma gera consistência. Quando você não espera o eco do outro para validar sua fala, sua voz ganha firmeza. Firmeza física e emocional é percebida como autoridade sutil, não autoritarismo, mas presença. E presença reduz a chance de ser descartado. O princípio estoico correspondente. Os estoicos convidam a focar no que depende de você. Marco Aurélio, por exemplo, trabalha a ideia de registrar os próprios atos verticais, aquilo que você controlou. Celebrar micro-vitórias é uma versão prática dessa atenção ao que está sob seu domínio interno. Exercício prático. Micro-hábito. Diário de 3 avanços diários. Ao final de cada dia, escreva 3 coisas que você fez bem, por menores que pareçam. Pode ser: falei minha opinião numa reunião. Respondi sem nervosismo a uma crítica. Levantei e caminhei 10 minutos. Não precisa de plateia. O objetivo é construir uma narrativa interna de competência. Como aplicar agora? De manhã, leia em voz baixa uma das 3 conquistas. Permita que seu corpo registre essa pequena vitória. Respire fundo, alinhe a postura por 10 segundos e sinta o efeito. Com prática, essas microcomemorações começam a alterar seu tom de voz e sua postura automaticamente. Mini ganchos. E se eu te dissesse que escolher uma identidade é o próximo passo e que essa escolha muda como você se move no espaço social? A próxima lição mostra exatamente isso. Se essa ideia já faz sentido para você, ajude o canal com um like e se inscreva. Vou trazer práticas passo a passo como esta. Lição 2. Reconstruir a imagem própria. Escolher quem você quer ser. O problema: pessoas com baixa autoestima confundem identidade com reações alheias. Sou aquilo que me disseram que sou, vira padrão, e padrões de reação costumam ser passageiros. O resultado: comportamento inconsistente, que muda conforme a plateia. Isso cria ruído. Quem observa tende a não levar a pessoa a sério, porque não consegue prever como ela vai agir. Porque isso reduz a probabilidade de ser ignorado. Quando você escolhe uma identidade e age de acordo com ela, mesmo que aos poucos, as pessoas passam a ver coerência. Coerência gera confiança, confiança gera atenção. Se você decide: sou alguém que fala quando tem algo relevante a dizer, e pratica isso, sua voz deixa de ser só mais uma na multidão. O princípio estoico correspondente. Epicteto enfatizava a responsabilidade sobre suas escolhas e ações. Identidade no estoicismo é prática, não rótulo. Escolher quem ser é um ato cotidiano e exige repetir comportamentos que reforçam essa escolha. Exercício prático, microhábito. Escreva quem quero ser em uma linha, não generalidades como feliz, mas comportamentos concretos. Alguém que sustenta a própria opinião com calma.
alguém que pede tempo antes de responder, alguém que define e mantém limites. Ao lado, liste 3 microações diárias que alguém com essa identidade faria. Desafio de aplicação: 7 dias de identidade. Escolha uma identidade por semana. Durante 7 dias, execute as 3 microações diariamente. Registre cada vez que conseguiu. No final da semana, revise. Você está mais coerente? Como as pessoas reagiram? Pequenos saltos somados tornam a mudança perceptível. Script prático para começar. Se sua identidade escolhida envolve assertividade, experimente dizer hoje, em voz firme, mas calma: eu prefiro fazer dessa forma. Ou, posso pensar e te dar uma resposta amanhã? Use frases curtas. A prática é repetir até que pareça natural. Mini ganchos. Quando você começa a agir como quem você escolheu ser, surge um novo problema. As pessoas testam seus limites. E é aí que muitos recuam. A próxima lição trata exatamente de limites e autocuidado. Lição 3. Não se abandonar. Limites como ato de respeito. O problema: falta de limites é sinal clássico de baixa autoestima. Você se oferece demais, aceita demandas que drenam energia e costuma dizer sim mesmo quando quer dizer não. Socialmente, isso cria uma imagem de disponibilidade infinita, e o que é sempre disponível tende a ser menos valorizado. Além disso, a ausência de limites confunde os outros sobre suas prioridades e limita o espaço que você ocupa. Porque isso reduz a probabilidade de ser ignorado. Limites bem colocados transmitem que você tem critérios. Critérios geram respeito. Quando você demonstra que protege seu tempo, sua voz e seu corpo emocional, as pessoas passam a levar seus pedidos e opiniões mais a sério. Afinal, você não está oferecendo tudo indiscriminadamente, está escolhendo com cuidado. O princípio estoico correspondente. Sêneca, em suas cartas, trata da importância de preservar o tempo e o próprio espaço interior. O estoicismo ensina que seu cuidado consigo mesmo é primeiro entre os cuidados. Só então você pode cuidar do mundo fora. Exercício prático, microhábito. Script de não com respeito. Treine uma frase curta que permita manter respeito e distância. Exemplos: hoje não consigo, posso ajudá-lo em outro momento? Agradeço por pensar em mim, mas vou recusar dessa vez. Preciso de 1 hora para olhar isso, te retorno às 15 horas. Como usar? Escolha uma situação esta semana em que você costuma ceder. Antes de responder, respire 4, 6, 8. Inspira 4, segura 6, expira 8. Repita uma vez, e então fale o script. A respiração cria o espaço para não responder no piloto automático. Mini ganchos. Ter limites muda seu ar, muda sua postura. Mas limites mal colocados soam ríspidos. Como equilibrar firmeza com empatia? Na próxima lição falaremos de gerenciar emoções, a chave para responder, não reagir. Lição 4. Gerenciar emoções. Cria espaço entre sentir e agir. O problema: reações impulsivas, choro fácil, explosões de raiva ou harmonização automática são sinais de pouca diferenciação emocional. Quando você reage sem filtro, transmite instabilidade. Observadores tendem a recuar ou minimizar sua fala para evitar conflitos, o que frequentemente se manifesta como ignorar ou substituir suas contribuições. Por que isso reduz a probabilidade de ser ignorado? Controlar sua expressão emocional não é apagar sentimentos, é aprender a escolher como e quando expressá-los. Isso aumenta sua previsibilidade emocional, e previsibilidade é percebida como segurança. Pessoas seguras não exigem que o outro gerencie suas emoções, elas as mantêm sobre um tipo de ordem pessoal que facilita interações sociais. O princípio estoico correspondente. Marco Aurélio escreveu repetidamente sobre olhar para os próprios impulsos e tratá-los como parte de uma paisagem que você pode observar. Nomear o que sente e pausar antes de agir é prática estoica íntima. Exercício prático, microhábito. Técnica de pausa, nomear e respirar. Quando algo te abala, pare. Nomeie a emoção em voz baixa. Estou sentindo raiva ou sinto insegurança. Em seguida, respire 4, 6, 8 3 vezes. Se puder, coloque a mão no peito para ancorar. Esse gesto simples desacelera o sistema nervoso e te dá a chance de escolher a resposta. Aplicação no cotidiano. Na próxima conversa carregada, proponha um mini intervalo. Posso pensar 1 minuto antes de responder? Esse sinal demonstra autocontrole e aumentará a consideração com que os outros tratam suas palavras. Mini ganchos. Aprender a pausar te prepara para algo maior. Desconstruir a necessidade de aprovação externa. Quando a reação não é imediata, você depende menos do retorno alheio. Vamos ver isso a seguir. Lição 5. Libertar-se da necessidade de aprovação. Desapego ativo. O problema:
Viver à mercê do olhar alheio transforma escolhas em cálculos. Você fala o que acha que os outros querem ouvir, veste o que acredita que aceita melhor, e muda opiniões para agradar. Isso não só consome energia, como também dilui sua singularidade. As pessoas acabam percebendo a falta de consistência e, com o tempo, deixam de investir atenção. Porque isso reduz a probabilidade de ser ignorado. Desapegar da aprovação não é tornar-se indiferente, é restaurar sua autoridade interior. Quando você fala sem buscar validação, sua mensagem ganha autenticidade. Autenticidade chama atenção. Pessoas autênticas são lembradas. O princípio estoico correspondente. Epicteto ensinava que muitas coisas externas são indiferentes. O que importa é a nossa atitude para com elas. A aprovação alheia é externa. Sua resposta interna é o campo de trabalho. Exercício prático. Microhábito. Exposição curta sem buscar resultados. Escolha uma ação que normalmente você faria esperando aprovação. Postar uma opinião, enviar uma mensagem sincera ou contar uma vulnerabilidade leve. Faça essa ação, porém estabeleça uma regra. Não verifique respostas nas próximas 2 horas. Ou se for num encontro, fale algo que você realmente pensa e não colecione retorno imediato. Como isso muda a percepção externa? Quando você fala sem hesitar pela resposta do outro, cria uma impressão de integridade. Pessoas que não são puxa-sacos nem agradecedores crônicos tendem a ser tratadas com mais consideração, justamente porque sua presença não é movida por interesses eventuais. Mini ganchos. Desapego e autocontrole são poderosos, mas só funcionam se seu diálogo interno também muda. No próximo bloco vamos reescrever a forma como você se fala, sem autopunição, com firmeza prática. Lição 6. Reformular o diálogo interno. Autocompaixão e afirmação factual. O problema. A maioria das pessoas com baixa autoestima tem um narrador interno crítico que amplifica erros e minimiza acertos. Frases como "não sou bom o suficiente" ou "sempre estrago tudo" guiam comportamentos e posturas. Linguagem interna contundente altera a expressão facial, tom de voz e disposição corporal. E esses são sinais que os outros percebem primeiro, muitas vezes antes de ouvir o conteúdo. Porque isso reduz a probabilidade de ser ignorado. Seu diálogo interno modela suas microexpressões e seu tom. Se você se julga constantemente, sua face e seu corpo revelam tensão. Inversamente, uma narrativa interna mais neutra e factual estabiliza sua presença, tornando suas falas mais aceitas e respeitadas. O princípio estoico correspondente. Sêneca e os estoicos em geral recomendavam examinar os pensamentos e tratá-los como julgamentos, não como fatos. Reformular é um ato prático de disciplina interna. Exercício prático microhábito. Transformar críticas em afirmações factuais. Pegue 5 frases autocríticas comuns que você diz. Reescreva cada uma em 2 versões, uma neutra e outra de compaixão prática. Exemplo. Crítica. Sou um fracasso. Neutra. No último mês não atingi esse objetivo, preciso revisar meu plano. Companheira. Isso foi difícil, mas consegui X e Y, vou ajustar e tentar de novo. Ritual diário. Toda manhã leia em voz alta 3 afirmações factuais sobre você, nada de hipérboles. Exemplo. Completei X tarefa ontem. Sou capaz de aprender quando erro. Tenho clareza sobre o próximo passo. Fale devagar e observe como seu corpo responde. Mini ganchos. Com o diálogo interno mais equilibrado, você terá menos bagagem emocional para carregar. Isso prepara o terreno para agir agora, vencer a procrastinação com micropassos simples. A próxima lição é sobre isso. Lição 7. Agir agora. Microhábitos para vencer a procrastinação. O problema. Adiamentos constantes corroem a autoestima. Cada tarefa não cumprida vira em mais material para a autocrítica. Não consigo terminar nada. A procrastinação tende a criar um padrão de inação, e pessoas inativas são naturalmente menos visíveis, porque oferecem menos matéria para interação e menos testemunhos de competência. Por que isso reduz a probabilidade de ser ignorado? Agir cria evidências. Pequenas ações repetidas são o que os outros notam ao longo do tempo. Ela sempre resolve. Ele sempre cumpre o que promete. Essa reputação é mais poderosa que uma boa fala isolada. O princípio estoico correspondente. Os estoicos valorizavam a ação correta no momento presente. Epicteto enfatizava que conhecer o certo sem praticá-lo é inútil. Exercício prático microhábito. Regra dos 2 minutos e ritual de começo. Escolha uma tarefa importante que você tenha adiado. Aplique a regra dos 2 minutos. Comece por 2 minutos. Se passar dos 2 minutos, continue. Se não, ao menos você começou. Combine isso com o ritual de começo. Levante, tome um copo d'água, alinhamento de postura por 10 segundos e então 2 minutos de foco total. Essa sequência sinaliza ao seu cérebro que você entrou em modo ação.
Exemplo de microação fora da zona de conforto. Envie uma mensagem que você vem adiando. Um pedido, uma proposta ou um feedback. A regra é, se não estiver pronto para enviar, escreva e agende envio em 24 horas. O ato de enviar, mesmo com desconforto, gera movimento e altera como os outros passam a te perceber. Alguém que toma iniciativa tende a ser ouvido. Mini ganchos. A ação acumulada cria mudança visível, mas há limites no que você pode controlar. Reconhecer isso é outra virtude estoica. Aceitar o incontrolável e focar no que depende de você. Falaremos disso em seguida. Lição 8. Aceitar o incontrolável. Focar no que depende de você. O problema. Uma vida orientada por expectativas externas é frágil. Quando você aposta seu valor na aprovação alheia, cada recusa vira um terremoto interno. Esse padrão deixa sinais de ansiedade e insegurança que as outras pessoas detectam com facilidade. Além disso, gastar energia tentando controlar o que não depende de você esgota recursos que poderiam ser investidos em ações reais. Porque isso reduz a probabilidade de ser ignorado. Aceitar o incontrolável libera energia e cria foco. Pessoas que concentram esforços no que controlam tendem a produzir resultados consistentes. Resultado consistente gera respeito e atenção. O princípio estoico correspondente. Epicteto é famoso pela distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Marco Aurélio repetia que precisamos separar nosso campo de ação do campo do mundo. Exercício prático, microhábito, pergunta-chave antes de reagir. Quando surgir um problema, pergunte: isto está sob meu controle? Se não estiver, pratique soltar a preocupação e redirecionar a energia para algo praticável. Anote uma ação concreta que depende de você, por menor que seja. Aplicação imediata. Crie 2 listas rápidas no seu caderno: o que posso controlar e o que não posso controlar sobre uma situação atual. Comprometa-se a agir somente sobre itens da primeira lista nas próximas 48 horas. Mini ganchos. Aceitar limites não é resignar-se, é escolher onde investir forças. Com esse foco, você poderá sair da zona de conforto de forma planejada e segura. O próximo bloco vai mostrar como expor-se progressivamente sem quebrar seus limites. Lição 9. Sair da zona de conforto gradualmente. Exposição que constrói autoridade. O problema. Muitas pessoas ficam presas em rotinas de segurança e perdem oportunidades de mostrar competência. Evitar risco significa manter-se previsível, e previsibilidade às vezes é sinônimo de apagamento social. Quando alguém nunca se arrisca, os outros não têm motivos para prestar atenção. Por que isso reduz a probabilidade de ser ignorado? Exposição calculada cria novas evidências de capacidade. Cada pequena ousadia bem-sucedida aumenta sua reputação. Além disso, riscos bem medidos afetam sua postura. Você anda diferente, fala com mais leveza, porque já colecionou provas de que consegue. O princípio estoico correspondente. Os estoicos não pregavam coragem temerária, mas a prática diária de vencer pequenos medos. Marco Aurélio fala em suas anotações sobre enfrentar dificuldades para treinar a alma. Exercício prático, microhábito, regra dos 3 passos. Para cada medo social, estabeleça 3 passos gradativos. 1. Observação. Ouça sem participar. Identifique o medo específico. 2. Participação mínima. Faça uma pergunta pequena numa reunião com o script pronto. 3. Exposição ativa. Apresente uma ideia curta, 30 a 60 segundos. Cumprimente-se por completar cada etapa. Não pule níveis sem segurança. Aplicação. Escolha um cenário social que te intimida. Aplique os 3 passos em sequência ao longo de uma semana. Registre reações e sensações. Mini ganchos. Exposição progressiva funciona melhor com um corpo que sustenta a presença. Na próxima lição, vamos falar sobre sinais visuais e postura, coisas que imediatamente mudam a forma como os outros percebem você. Lição 10. Melhorar aparência e atitude, sinais que não pedem permissão. O problema. Negligenciar sinais básicos de presença, postura, olhar, higiene e um mínimo de cuidado com a aparência envia mensagens de desvalorização. Mesmo que você se sinta confuso por dentro, a sua aparência externa comunica primeiro. Você será avaliado antes de ser escutado. Por que isso reduz a probabilidade de ser ignorado? Cuidar dos sinais externos é uma forma eficiente de elevar seu status perceptual. Não é vaidade, é discurso não verbal. Uma postura ereta, olhar firme e um gesto calculado de cuidado aumentam o peso da sua palavra. O princípio estoico correspondente. Sêneca, em seus escritos, aludiu à importância de disciplina corporal como suporte à disciplina da alma.
Trazer ordem ao exterior ajuda a ordenar o interior. Exercício prático, microhábito. O ritual matinal de 5 minutos. Arrume-se com intenção, postura, rosto, respiração e uma âncora de confiança. Um roteiro possível. Ao se levantar, alongue-se por 30 segundos, braços acima da cabeça, coluna alongada. Escove os dentes ou retoque o rosto com atenção consciente, cada gesto com foco. Olhe-se no espelho por 20 segundos e alinhe os ombros, erga o queixo levemente. Escolha um gesto de presença para o dia. Por exemplo, dar um aperto de mão firme, fazer contato visual por 20 segundos a mais que o habitual ou manter as mãos abertas quando fala. Essa rotina não precisa depender de tempo, 5 minutos bastam. Como isso altera a percepção externa? Postura e cuidado criam um contexto em que suas palavras possuem mais credibilidade. Quando você parece alguém que se cuida, os outros tratam sua palavra com mais atenção. Mini ganchos. Com aparência e atitude alinhadas, surgem novas escolhas de companhia. O entourage que você cultiva pode amplificar ou reduzir as mudanças que busca. O próximo bloco vai explorar como escolher relações que te elevem. Transição. Até aqui, construímos uma base clara. Celebrar suas vitórias, escolher uma identidade, proteger seus limites, gerenciar emoções, desapegar da aprovação, reformular seu diálogo interno, agir imediatamente, aceitar o que não controla, expor-se com um plano e cuidar da sua presença física. Cada passo tem uma cadeia lógica. Trabalho interno cria comportamento, comportamento altera sinais, sinais mudam a percepção externa. Isso é o cerne do virar do jogo que propus no começo. Ainda há mais por vir. Vamos aprofundar como selecionar um entorno que realmente fortalece, como integrar essas práticas num desafio de 24 horas que transforma intenção em evidência social e como sustentar esse progresso no longo prazo, sem cair na armadilha do perfeccionismo. Antes de eu te levar para esse próximo nível, quero que pare um instante e responda honestamente. Entre todos os exercícios até aqui, qual você consegue aplicar hoje, já? Escolha apenas um e comprometa-se a cumprir nos próximos 60 minutos. Se quiser, escreva nos comentários. Vou ler. Lição 11. Escolher um entorno que te fortalece. A alavanca silenciosa. O problema. Mesmo com mudança interna, você continua vulnerável ao ambiente que frequenta. Pessoas e contextos repetidamente críticos, demandantes ou indiferentes funcionam como um filtro que reduz qualquer crescimento. Ao contrário, companhias que valorizam esforço, consistência e verdade ampliam pequenos ganhos e transformam hábitos em identidade. Quando você permanece rodeado por quem te suga, qualquer nova postura é rapidamente neutralizada pelo padrão antigo. Porque isso reduz a probabilidade de ser ignorado. Um círculo que reconhece suas ações cria espaço para que seu comportamento seja visto, repetido e validado de forma saudável. Se você está sempre entre pessoas que te colocam como coadjuvante, sua presença interna precisará de um esforço muito maior para emergir. Escolher um entorno é, portanto, uma estratégia de longo prazo para que suas mudanças internas tenham eco no mundo. O princípio estoico correspondente. Os estoicos falavam sobre a importância das companhias que escolhemos. Epicteto compara a vida a uma peça teatral onde devemos interpretar nosso papel com quem admire. As companhias moldam hábitos e modelam caráter. Escolher bem é parte da disciplina do sábio. Exercício prático, microhábito. A lista das 12 pessoas. Pegue uma folha e escreva do lado esquerdo as 3 pessoas que mais elevam você, aquelas que te encorajam, oferecem feedback honesto e te desafiam com apoio. Do lado direito, escreva as 3 que mais drenam sua energia, não com julgamentos morais, mas com descrição de comportamentos. Minimiza minhas conquistas, pede demais do meu tempo sem reciprocidade, critica sem oferecer soluções. Complete a lista até ter 12 nomes no total. Para as 3 que elevam, agende um contato esta semana, um café, uma mensagem, uma ligação de 10 minutos. Para as 3 que drenam, defina uma ação gradual, reduzir encontros, estabelecer um limite claro quando requisitado ou sinalizar disponibilidade por escrito. Como agir com discernimento? Não se trata de cortar relações automaticamente. Em vez disso, negocie presença. Se alguém drena por hábito, teste uma conversa curta. Quero ser honesto. Quando você comenta X, eu me sinto Y. Posso pedir algo diferente? Se a pessoa reage com abertura, há espaço para mudança. Se a resposta traz desvalorização repetida, proteja-se com limites práticos. Menos tempo presencial, respostas por mensagem ou delegar responsabilidades. Gradualidade e respeito são a regra. O caso do treinador e do campeão. Pense em Muhammad Ali e seu entorno. Ele não se cercou de qualquer pessoa, fez uma rede que o preparava, protegendo sua energia para a performance.
Você não precisa de uma rede gigantesca. Uma minoria de verdadeiros aliados já muda o jogo. Mini ganchos. Com um entorno que amplifica, suas microações têm ressonância. Agora tudo isso converge para o momento em que teoria vira prática, o desafio integrado de 24 horas. Ele é aquele ponto em que você prova para si mesmo que pode colocar 3 hábitos juntos e observar a diferença imediata, tanto interna quanto externa. O desafio de 24 horas, onde a teoria se encontra com a evidência. Objetivo do desafio: em 24 horas, aplicar 3 práticas que juntas mudam seu campo de interação. 1. Diário de vitórias, reforço interno. 2. Um limite explícito, proteção de valor. 3. Uma ação fora da zona de conforto, exposição. Essas 3 ações formam uma tríade que trabalha a identidade, território e visibilidade. Se você fizer isso de forma intencional, verá não só uma diferença na sua sensação interior, mas também em como as pessoas reagem a você. Palavras são percebidas, tom é ouvido, sua presença encontra espaço. Plano horário sugerido para o dia do desafio. Ao acordar, execute o ritual matinal de 5 minutos. Alongamento, alinhamento postural, respiração e leitura de uma das 3 vitórias do diário. Anote antes de dormir na véspera ou logo ao acordar 3 micro-vitórias recentes. Não precisa ser heróico, basta ser verdadeiro. Ao abrir os olhos, leia uma vitória em voz baixa e alinhe ombros e queixo. Esse pequeno investimento prepara seu corpo para um dia com cabeça erguida. Manhã, defina o limite do dia. Pode ser algo simples e relevante. Hoje não aceito demandas fora do horário. Responderei mensagens profissionais após as 16 horas. Ou não aceito que projetos sejam repassados sem esclarecer prazos. Pedirei uma reunião de alinhamento antes de confirmar. Anuncie o limite de forma breve e respeitosa onde for preciso. Por mensagem ao colega, por fala curta ao parceiro de trabalho, por e-mail. Use o script treinado. Agradeço pelo convite, mas hoje não consigo assumir. Posso ajudar na próxima semana? Ou, se for com família, preciso de 1 hora agora para terminar isso e te dou atenção depois. Ao colocar o limite, respire 4, 6, 8. A respiração dá autoridade serena à sua fala. Meio-dia. Execute a ação de exposição planejada. Simples não é fraca. Pode ser uma pergunta numa reunião, uma ideia proposta por mensagem, um elogio genuíno a alguém ou postar algo autêntico nas suas redes sem checar a reação por 2 horas. Um exemplo prático. Em uma reunião de equipe, use a técnica dos 3 passos e entre na etapa 2 ou 3. Faça uma pergunta curta ou apresente uma sugestão de 30 a 60 segundos. Script prático. Tenho uma sugestão rápida que pode reduzir X em Y horas. Se interessar, posso compartilhar o esboço. Fale devagar, projete a voz um pouco mais e mantenha contato visual. Tarde, registre reações. Anote em 5, 10 linhas o que mudou. Como reagiram as pessoas? Houve silêncio? Houve pergunta? Houve deslocamento de atenção? Não interprete imediatamente. Registre fatos observáveis. Em seguida, respire e releia o diário das vitórias. Permita que as pequenas evidências alimentem sua confiança. Noite, revisita e refletir. Antes de dormir, escreva: o que aconteceu hoje que confirma meu valor? Onde hesitei e por quê? O que posso ajustar amanhã? Esse é o momento de integrar aprendizado. Se algo foi desconfortável demais, não marque como fracasso. Marque como dado para ajustar a exposição gradativa. 3 variações do desafio para diferentes níveis de conforto. Se você está no início da jornada, reduza a intensidade. O limite pode ser menos ambicioso, reservar 30 minutos para si. E a ação de exposição pode ser apenas enviar uma mensagem que você vinha adiando. Se você já pratica mudanças, aumente a aposta. Anuncie um limite para a semana inteira e faça uma apresentação curta ou publique um texto pessoal sem editar demais. A ideia é respeitar seu ponto de partida e desafiar um pouco além disso. Como medir o impacto social? Foque em indicadores simples. Quantas pessoas te ouviram ativamente? Quantas responderam com perguntas? Quantas tentaram empurrar seu limite? Quantas mostraram curiosidade genuína? Esses dados não são absolutos, mas oferecem retorno. O que mais importa é a dissonância entre como você se sentia ao acordar e como você se sente ao dormir. Mudanças internas são o primeiro sinal de que o jogo virou. Scripts práticos para o dia do desafio. Fala direta e repetível. Quando for estabelecer um limite com um colega,
Recebi sua demanda. Hoje não consigo assumir isso. Posso olhar com calma amanhã às 10 horas e te retornar? Falas assim preservam respeito e criam clareza. Quando for propor uma ideia numa reunião, posso contribuir com um ponto rápido? Acho que podemos, ação sucinta. Se houver interesse, eu desenvolvo. Essa frase reduz risco e facilita a aceitação. Quando postar algo sem buscar aprovação, escreva uma legenda breve e honesta. Hoje pensei sobre X. Não busco curtidas, só compartilho o que eu acredito. Se ressoar, ótimo. Se não, tudo bem. Depois, não abra a rede por 2 horas. A regra do não checar é parte da exposição. Quando alguém testa seu limite, respire. Use o script. Entenda o seu ponto. Minha decisão é esta por agora. Repetir a mesma frase com calma 3 vezes é uma forma de firmeza sem escalada. Se a pessoa tentar manipular, mude o canal. Escreva o que foi acordado e solicite confirmação por mensagem. Documentar é proteger. Como reagir quando o mundo não muda imediatamente? Importante, o estoicismo não promete que todos vão notar e reagir positivamente no primeiro dia. Você pode receber silêncio diante de sua nova postura, resistência de pessoas acostumadas a você disponível ou até desdém. As reações adversas são parte do campo de prova. As práticas não buscam agradar a plateia, buscam criar uma presença que, com o tempo e consistência, passe de opcional a necessária. Estratégias para quando nada parece mudar. Mantenha o diário e a consistência de micro-hábitos. Pequenas evidências internas, uma respiração mais controlada, menos ansiedade ao dizer não, uma sensação de integridade, são sinais precoces. Continue a expor-se gradualmente. Se necessário, reajuste o entorno. Agende mais tempo com quem te eleva e reduza a frequência de contatos drenantes. Lembre-se, a transformação é quase sempre descontínua. Há avanços e recuos, e ambos são parte do processo. Técnicas estoicas úteis para reforçar a prática diária. Exercício de visualização negativa, premeditatio malorum, adaptado. Em vez de imaginar desgraças para se paralisar, use a técnica para reduzir o medo de ser ignorado. Antes de um evento social, imagine mentalmente que você pode ser ignorado. Sinta brevemente a emoção, pergunte-se, ok, se isso acontecer, o que eu perco realmente? O que eu ganho mantendo minha postura? Essa antecipação encurta o impacto emocional e ajuda você a permanecer íntegro caso a pessoa não responda da forma esperada. Autoexame noturno estoico. Ao final do dia, faça um breve inventário. Pergunte, o que eu fiz bem hoje? Onde falhei? O que posso consertar amanhã? Faça isso sem autoflagelação, com olhar de aprendiz. Esse exercício cria continuidade e disciplina. Arqueiro como metáfora de progresso. Imagine-se como um arqueiro. Seu foco é na técnica, na postura, na mira. O arqueiro não controla o vento, mas ajusta seu corpo e repete o movimento. Com o tempo, as flechas atingem o alvo com mais frequência. Da mesma forma, repita micro-hábitos e confie que consistência modifica a percepção externa. Ferramentas práticas para sustentar a transformação no médio e longo prazo. Modelo de 30 dias. Defina 3 metas pequenas e mensuráveis para o mês. Meta A, diário de 3 vitórias em 90% dos dias. Meta B, estabelecer pelo menos um limite por semana. Meta C, completar 12 exposições pequenas nos 30 dias, uma a cada 2-3 dias. Ao final de cada semana, faça uma revisão curta. O que funcionou, o que foi difícil, interação social observada. Ajuste metas e intensidades. Modelo de 90 dias. O trimestre é o espaço para consolidar identidade. Mantenha os micro-hábitos e eleve a aposta progressivamente. Se no mês 1 você começou com uma exposição leve, no mês 2 dobre o número ou passe da exposição de pergunta para a apresentação curta. No mês 3, desafie-se a liderar uma conversa ou propor um projeto. Registre resultados e busque feedback de quem te eleva. Roteiro de feedback semanal. Envie uma mensagem curta a 2 pessoas de confiança. Estou trabalhando em algo que me ajuda a ser mais consistente. Você poderia me dar um feedback sincero sobre como estou aparecendo? Feedback honesto e bem dirigido é ouro. Não peça aprovação, peça observações concretas. Planilha simples de evidências. Crie um arquivo com colunas: data, microação, reação externa observada, fatos, sensação interna, escala 1 a 10. Preencher isso por 30 dias cria um banco de evidências que você pode reler quando a insegurança bater. Sinais de alerta e quando buscar ajuda profissional. Algumas dificuldades não são apenas hábitos ou crenças, são sintomas de transtornos que demandam intervenção clínica.
Se você percebe que a baixa autoestima vem acompanhada de isolamento extremo, perda de interesse em atividades diárias, pensamentos intrusivos de autodepreciação, crises severas de ansiedade ou qualquer sinal que comprometa sua rotina e segurança, procure um profissional. Se houver dúvida clínica, escreva indefinido e busque a avaliação de um psicólogo ou psiquiatra. O estoicismo é uma ferramenta poderosa, mas não substitui tratamento quando há questões clínicas sérias. Como responder a testes sociais e sabotagens internas? As pessoas que te conhecem há muito tempo podem resistir às suas mudanças. Elas podem testar seus limites, provocar para ver se você volta a ser quem era ou minimizar suas vitórias. Previna-se com rotinas de resposta. Mantenha sua frase padrão de limite. Não explique demais e não se desculpe pela mudança. Por exemplo, se uma pessoa tenta te rebaixar, respire, repita com calma. Entendo sua visão. Esta é minha escolha agora. Não entre em debates longos que sugam energia. Também existe sabotagem interna. O narrador crítico pode reagir ao sucesso dizendo que você é falso ou que logo irão perceber. A estratégia estoica é aceitar o pensamento como evento mental e agir apesar dele. Nomeie o pensamento. Ah, lá está o crítico. Em seguida, volte ao foco, a ação concreta que sustenta a identidade. Essa é a diferença entre sentir e obedecer ao pensamento. Pequenas histórias que ajudam a visualizar a transformação. Imagine um semeador que vai a uma feira apenas com suas sementes recém-colhidas. No início, ninguém repara. Ele não grita, não implora para que comprem. Ele mantém ordem na barraca, cuida do preço, responde com calma. Ao longo das horas, alguns clientes que já conhecem sua consistência voltam, experimentam e espalham a palavra. A semente plantada era boa, mas a consistência do semeador foi o que criou a demanda. Essa é a metáfora da atenção social. Coerência e presença transformam a invisibilidade em procura. Outro exemplo, o viajante no deserto que aprende a conservar água e caminhar com passos regulares. No começo, sua lentidão parece fraqueza para observadores apressados. Com o tempo, aqueles que acompanham reconhecem sua estratégia e passam a valorizar suas decisões. A firmeza de quem planeja e age não é barulhenta, é eficaz. Erros comuns e como corrigi-los sem desmotivar-se. Erro 1. Tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Correção, priorize. Escolha um micro-hábito e consolide antes de somar outros. O estoicismo valoriza progresso estável, não sobrecarga. Erro 2. Confundir assertividade com agressividade. Correção, respire, nomeie o objetivo do limite e comunique com empatia. Eu escolho isso é diferente de você errou. Mantenha o tom neutro e firme. Erro 3. Buscar validação nas mudanças. Correção, deixe que a validação venha como consequência. Se você busca aplauso a cada passo, volta a operar sob aprovação. A prática é para si, primeiro. Erro 4. Abandonar o diário. Correção, transforme o diário num ritual de 3 minutos, não precisa ser extenso. Um título para o dia e 2 linhas sobre uma vitória já é suficiente. Como o estoicismo vira o jogo, recapitulando em ação. Tudo o que vimos até aqui converge para um princípio simples: transferir a autoridade do olhar alheio para a sua prática. Ao celebrar pequenas vitórias, você produz evidências internas. Ao escolher uma identidade e agir de acordo, você gera coerência. Ao colocar limites e cuidar da sua energia, você sinaliza valor. Ao gerenciar emoções, você mantém previsibilidade. Ao desapegar da aprovação, você recupera a integridade. Ao reformular o diálogo interno, você muda microexpressões. Ao agir e sair da inércia, você cria reputação. Ao aceitar o que não controla, você direciona a energia produtiva. Ao expor-se gradualmente, você acumula provas. Ao cuidar da aparência, você otimiza sinais não verbais. Ao escolher um entorno, você amplifica resultados. Juntas, essas práticas transformam você de opcional para necessário no ambiente social. Plano prático de acompanhamento. Checklist para as próximas 4 semanas. Semana 1. Foco no diário de vitórias e no ritual matinal de 5 minutos. Meta, 6/7 dias de diário. Exposição, uma pequena ação. Semana 2. Acrescentar um limite por semana e treinar o script de não. Meta, manter diário e executar o limite. Semana 3. Intensificar exposições. 3 ações na semana. Revisão do diálogo interno com afirmações factuais diárias. Semana 4. Revisar entourage e agendar pelo menos uma interação com uma pessoa que te eleva. Avaliar reações sociais e ajustar plano para o próximo mês. Checklist diário enxuto. Diário, 3 vitórias. Exercício de pausa, nomear emoção mais 4, 6, 8. Uma microação de exposição ou trabalho de 2 minutos e registro de reação externa. Como sustentar motivação sem buscar resultados imediatos.
A motivação que depende de retorno externo é frágil, por isso, crie pequenos rituais que retornem imediatamente. Um café especial após cumprir 3 microtarefas, 1 minuto de música que te empodera antes de uma reunião, uma nota no diário celebrando qualquer tentativa. Esses pequenos reforços tornam a disciplina mais prazerosa. Além disso, conecte suas práticas a um valor maior que não seja meramente ser notado. Pode ser identidade, contribuição, tranquilidade interna. O estoicismo lembra que a ação virtuosa tem valor por si mesma. Olhar dessa maneira nos desliga do termômetro social. Se alguém questionar sua mudança, o que dizer? 2 respostas curtas e honestas. Estou tentando ser mais consistente com minhas prioridades. Ou, estou praticando algo novo. É um processo. Ambas reduzem o atrito e mantêm sua autonomia. Quando a mudança se torna visível para os outros, sinais de avanço. Alguns sinais são discretos, menos interrupções, perguntas que mostram interesse em suas ideias, convites para colaborar, pessoas pedindo sua opinião. Outros são óbvios, promoções, liderança solicitando sua ajuda, amigos incluindo você em planos sem que você peça. Reconheça que esses sinais podem demorar, mas, quando aparecem, não são fruto do acaso, são consequência de um padrão novo. Um exemplo prático. Imagine que em 2 reuniões consecutivas você apresentou uma sugestão clara. Na primeira, houve silêncio. Na segunda, alguém comentou: "Gostei da ideia. Consegue detalhar?" Isso é um sinal. Sua voz passou de ruído a ponto de referência. Registre-o. Estratégias para manter o progresso diante de retrocessos. Os retrocessos são normais. Quando ocorrerem, use o ritual do arqueiro. Recuar para ajustar, não para desistir. Releia seu diário, converse com alguém que te eleva e redefina uma ação simples para o dia seguinte. Não transforme um tropeço em narrativa de identidade. Falhas são dados, não decretos. Ferramenta de 5 minutos para recuperar o eixo. Respire por 4 ciclos lentos, nomeie o que sente, anote uma ação de 2 minutos para hoje e execute. A velocidade da retomada é mais importante que a intensidade. Como explicar sua mudança para pessoas próximas sem gerar tensão? Se quiser comunicar a amigos ou família, seja direto e breve. Tenho trabalhado em estar mais presente e administrar melhor meu tempo/equilíbrio. Isso pode significar dizer não às vezes. Não é pessoal, é só uma escolha para cuidar de mim. Repetir essa frase algumas vezes suaviza a transição. Se houver resistência, ofereça um pequeno acordo. Vamos tentar isso por 1 mês. Se perceber que atrapalha, discutimos. Ritual semanal de integração. Domingo à noite, reveja a semana. Leia as 3 vitórias principais, um limite que você conseguiu preservar e uma exposição que deu certo. Planeje para a semana seguinte uma ação concreta que avance sua identidade escolhida. Pequenas histórias de leitores que mudaram a dinâmica. Mantendo anonimato e generalizando. Uma pessoa que sempre era deixada de lado em reuniões começou um diário e usou a regra dos 2 minutos para enviar propostas. 3 semanas depois, o gerente passou a chamá-la para alinhar projetos. Outro leitor reduziu encontros com amigos que sugavam tempo e focou em 2 aliados. Em 2 meses, sentiu-se mais escutado nas rodas sociais. Essas experiências ilustram o princípio. A mudança interna é amplificada por escolhas externas consistentes. A ética do processo. Não se tratar como inimigo. O trabalho sobre autoestima não é uma guerra contra si mesmo. Evite linguagem punitiva. Use termos de treino e gentileza. O estoicismo valoriza a disciplina, mas também equilíbrio. Trate-se com o mesmo respeito com que trataria um aprendiz dedicado. Resumo prático final antes do desafio. Escolha hoje 3 coisas. Uma micro-vitória para seu diário, um limite que você pode estabelecer nas próximas 24 horas e uma ação pequena fora da sua zona de conforto que você vai executar. Planeje quando fará cada uma delas. Escreva os scripts possíveis. Respire e execute. Desafio final e chamada à ação. Agora é hora de agir. Nos próximas 24 horas teste a tríade. Diário de vitórias, um limite claro e uma exposição planejada. Use os scripts práticos que ensinei. Registre as reações e volte aqui para comentar o que aconteceu. Compartilhe nos comentários qual foi seu limite, qual exposição você fez e o que mudou, mesmo que pareça pequeno. Sua experiência pode inspirar outra pessoa a começar. Lembrete essencial. Essas práticas tendem a gerar mudança com consistência. Não prometo aceitação imediata nem resultados milagrosos. Apenas uma metodologia que, aplicada com disciplina, altera sua presença interna e, com isso, a forma como o mundo lhe responde. Se você percebe que os desafios envolvem questões clínicas profundas, procure um profissional. Buscar ajuda é um passo de coragem. Fecho. Por que o estoicismo vira esse jogo? No início eu fiz a pergunta: por que pessoas sem autoestima são ignoradas?
A resposta ficou clara ao longo do vídeo. Baixa autoestima produz sinais: hesitação, superdisponibilidade, reações impulsivas, discurso interno autodepreciativo, que o ambiente interpreta como opcional. O estoicismo vira o jogo porque oferece práticas para mover a autoridade de fora para dentro. Foco no que depende de você. Disciplina de ação, aceitação do que não controla e exposição gradual. Essas práticas não suplicam atenção, elas constroem presença. Ao treinar a sua mente, seu corpo e suas escolhas, você deixa de ser um ruído de fundo para se tornar uma referência. Termine hoje o exercício simples que escolheu. Quando fizer, volte e conte aqui como foi. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ser notado começa no interior. Se você quer seguir esse caminho, inscreva-se e venha praticar comigo. E lembre-se, não se trata de ser perfeito, mas de ser intencional. O estoicismo não promete palmas instantâneas, oferece um modo de estar que com tempo e repetição muda a forma como as pessoas te veem. É assim que o jogo vira. Porque pessoas sem autoestima são ignoradas, e como o estoicismo vira esse jogo. Começa por dentro e ecoa para fora.